não sinto assim. Ainda bem. Nosso corpo de carne é uma vestimenta querida. Você o respeitou, cuidou bem dele, mas ele é perecível, e você não se esqueceu disso. Vive bem sem ele. A maioria sofre muito sua perda. Fomos. O cemitério é um local contraditório. Uns o acham triste e não gostam dele. Outros deliciam-se passeando e lhes é agradável. Lugar de sofrimento para muitos e também de trabalho para tantos socorristas. Andamos e fui observando tudo. Sentado no muro estava um grupo de espíritos ociosos, feios e sujos, contando anedotas e gargalhando. Não nos viram, pois só conseguiriam se quiséssemos. Somos mais sutis, e eles só veem os que vibram igual a eles e a matéria. Vamos parar um pouquinho aqui? Então, o que chamou a atenção de vocês aí nesse pedaço? Ela foi no cemitério, viu alguns espíritos lá, foi ver o corpo. Alguma coisa chamou a atenção? Vocês gostariam de falar alguma coisa? Vocês já pararam para pensar? Quando vocês morrem, o corpo fica lá e vocês vão ficar do lado do corpo ou vocês vão sair para algum lugar? O que acontece? Ontem a gente até falava sobre isso. Nós estávamos na estrada, na fila, e estava falando sobre isso. Sobre cremação ou enterrar, né? O que seria melhor para o espírito. E justamente essa questão que a gente está aqui estudando para que a gente tome essa consciência ao desencarnar e se liberte do corpo para não sofrer, né? Porque o que a gente dizia, o que é pior, tu agarrado ao corpo, sentir o queimar da cremação ou sentir os bichos te corroendo embaixo da terra, né? Então, o ideal é a gente trabalhar agora para que isso não aconteça, que a gente não sofra isso, né? Não fique agarrado ao corpo e sentindo todas aquelas dores de decomposição, enfim. Mas é algo bem. Dá medo, dá medo. Porque é que nem depois ele vai falar, tem um que fala assim, tipo, eu tô aqui, ninguém me vê, ninguém me dá bola, o que eu fiz para as pessoas e não se tocou que morreu, e aí? Né? Então, eu tenho medo, tá? Tô estudando para evitar isso. Perfeitamente, é conhecimento, né? Conhecimento faz com que a gente não sofra. Então pensa assim, o cemitério acaba sendo um lugar só para a gente colocar o nosso corpo, mas muitos espíritos, como ela disse, gostam de ir lá brincar, fazer arte, assustar quem está lá. É um lugar que existe, na verdade, muita vida, né? Olha quantos espíritos estavam lá. E às Quantas vezes pessoas vivendo lá, né? Achando que ainda estão. Isso, e às vezes as pessoas até dizem, eu vou lá visitar minha mãe, lá no cemitério que está enterrada. A mãe não tá lá. Lá tá no máximo o corpo dela, que era o veículo físico, que a gente conversa bastante, né? Então vamos continuar. Não paramos. Logo na entrada, escutei gemidos, ais desesperados que saíam de alguns sepulcros. Muitos, inconformados com a morte do corpo, não querem largá-lo. Arthur explicou. Vi os socorristas, espíritos que pacientemente tentam ajudar, amenizando os sofrimentos de irmãos imprudentes que amaram mais a matéria perecível que a espiritualidade. Os socorristas também tentam orientar os arruaceiros que estão sempre no cemitério, mas não moram lá. Esses espíritos bagunceiros vão lá por não terem algo mais interessante para fazer. Olha que interessante. Então, uma coisa muito importante é não se apegar tanto ao corpo, porque quanto mais a gente se apega ao corpo, mais difícil é, após a morte, para a gente liberar o corpo. Né? Como a Michelle estava falando, é importante a gente entender que nós somos espíritos, desenvolver a nossa espiritualidade, ou seja, desenvolver nós como espírito, compreender esse mundo material que é uma escola muito importante para nós, que o veículo físico, o nosso corpo, é muito importante para nós, enquanto ele está nós estamos com ele, nós temos que cuidar dele, mas após
acabou. O corpo vira pó de novo e a gente continua. Então, a gente não pode estar tão apegado ao corpo para chegar num momento desse e ficar grudado no corpo sentado em cima do túmulo. Imagina que difícil. E aí, com certeza, a gente vai sentir todas as dores da decomposição do corpo, né? Se alguém quiser falar, levanta a mão, tá? Vamos continuar. Ao me aproximar do local onde meu corpo fora enterrado, vi duas senhoras que não conhecia, comentando baixo. Patrícia morreu tão jovem. Era bonita e educada. Estudava e trabalhava. Era um ser útil, tinha futuro. Coitada. Oravam com sinceridade por mim. Vocês já viram uma frase que diz assim: nossa, era tão boa e morreu. E aquele lá que é tão ruim ainda tá vivo. Alguém já viu uma frase dessa? Agora pensa o seguinte: se aqui é igual uma escola ou igual um presídio, não é errado fazer com que o mau aluno que nunca estudou, que nunca fez prova, passe por média, e aquele aluno que é exemplar, que faz as provas, que faz tudo certinho, fique em recuperação? O que vocês acham? Né? Então, é lógico que aquela pessoa que era boa vai primeiro. A pessoa que era boa passou de ano. A pessoa que era boa, que fez tudo certinho, que não tinha raiva, que não tinha ninguém com raiva dela, que não tinha, vamos dizer assim, karmas, né? Ela consegue mais rapidamente alcançar as metas e objetivos da encarnação e ir embora para casa descansar. Aqui fica quem está em recuperação. Quem tem coisas para aprender, quem ainda não fez o que devia ter feito. Vocês já pensaram nisso? E aí, deixa eu pegar a Martinha. Fala, Martinha. Leandro, eu não só escuto falar isso, como instintivamente isso para mim é normal. Quer dizer, aquela pessoa que é tão boa, por que ela foi? Por que não foi ruim, né? O ruim fica incomodando. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode interpretar que as pessoas que realmente elas demoram mais para desencarnar, que às vezes são aqueles ranzinza, é porque realmente não aprenderam nada? Não é que não aprenderam nada, não aprenderam o suficiente para passar de ano. Entende? E aí vai ficando, vai ficando. Vai, né? Porque como é que ela vai passar de ano? Ela ainda não fez as provas. Eu considero assim: toda dificuldade da vida é uma prova, uma coisa que você precisa aprender com ela, eliminá-la para não repetir. Né? Vamos pegar um exemplo básico aqui que a gente vê bastante nos atendimentos. Eu atraio um marido que bebe. Me separo do marido, vou atrás de outra pessoa, atraio outra pessoa e a outra pessoa, o outro marido, também bebe. Vou para o terceiro marido também bebe. O que essa pessoa ainda não aprendeu? Né? Ela ainda não eliminou Ela alguma vai trocar de marido e vai continuar trazendo porque ela não resolveu. Agora Isso. É o seguinte, Leandro, vamos supor, a pessoa, ela roda um ano, roda o segundo, ela vai tentando até que um dia ela desista, ela não quer mais estudar. Mas as pessoas, ninguém vive 150 anos. Isso aí, a pessoa, uma hora, vai ter um limite que vai desencarnar. Então, vamos supor, a pessoa vai indo, dando tudo que é chance, e chega um momento que realmente, se aprendeu ou não desaprendeu ou não, vai de qualquer forma. Perfeito. Só que quem estava junto, que realmente foi convivendo com essa pessoa, também essa pessoa não evoluiu, por estar realmente mantendo essa pessoa junto. É isso? Isso. E, infelizmente, chega uma hora que acaba o tempo do corpo, né? E ela vai ter que repetir tudo de novo na próxima vida. Né? Mas seria tão mais fácil nessa vida já eliminar as dificuldades e ir passando, né? Passando por, vamos dizer, passando de série. Mas a ideia é essa mesmo. Quando tem uma dificuldade, é uma lição. Vamos aprender. O que a gente precisa ver e entender naquela lição. Senão ela repete. Olha quantas vezes repete as coisas. Mas o que eu entendo, Leandro, que não é para justificar, mas muitas vezes a pessoa ela repete
porque ela não tem essa clareza, ela não enxerga o que ela precisa mudar. Muitas realmente não querem ver, mas outras muitas vezes nem sabem o que precisa mudar. Não tem essa Sim, oportunidade que nós estamos tendo para estar realmente evoluindo, né? exato, concordo. Muitas pessoas, às vezes, se você explica, ela muda. Fica, vamos dizer assim, é fácil para que ela mude, desde que alguém leve o conhecimento. Então, isso é uma coisa importante que eu convido todos vocês que estão aprendendo. Levem conhecimento. Não é porque a pessoa está fazendo algo errado que realmente ela é ruim. Lembre que, para nós, o mal é a ignorância. Quando você tem conhecimento, ou você deixa de ignorar algo, né? Você para de fazer o mal, porque se você sabe que toda ação traz uma reação, você não vai fazer coisa errada para ser punido depois. Então, é conhecimento. Quanto mais a gente puder levar conhecimento para as pessoas, mais pessoas ao nosso redor a gente vai auxiliando. Ok? Então vamos seguir. Elas não sabem que têm um presente e um futuro lindos, comentei. O não entendimento da continuação da vida leva muitas pessoas a terem pena de quem desencarna. A desencarnação para os bons é paz e alegria. Para os maus e ociosos é o começo de sua colheita. Fiquei grata às duas senhoras. Orei por elas agradecendo. Envolvi-as em fluidos de paz. Arthur me esclareceu. A prece muitas vezes não atinge a quem se pretende beneficiar, mas indiscutivelmente beneficia quem ora. Andamos mais. Viu que bonito isso? Então, quando a gente faz a nossa oração, mesmo que ela não alcance alguém que a gente está direcionando, a gente se ilumina com ela. Essa é uma frase bem bonita de a gente entender e fazer mais as nossas orações, né? Sempre bem direcionada, mentalizando Deus, pedindo para que Deus ajude. Uns metros em silêncio, quando Arthur parou e mostrou-me. É aqui. Olhei analisando. É um túmulo simples, bem a gosto dos meus familiares. Sinceramente, nada senti. Li devagar os dizeres que meu pai sabiamente ali colocou. Aqui jazem os restos mortais do corpo físico que Patrícia usou para viver e manifestar-se em nosso meio. Olha que sabedoria, né? O que ele falou ali? Aqui o veículo físico que a Patrícia usou para estar conosco. Não a Patrícia. Aqui está enterrada a Patrícia. Não. Está enterrado o corpo que ela usou, ou o carro, o veículo. Ela está em outro lugar. É bem sábio as palavras, né? Saudades. Fiquei por minutos a olhá-lo e a meditar. Sabia de antemão que meu espírito sobreviveria à morte do corpo. Porém, agora compreendia o que Jesus falou. Deixai os mortos enterrarem seus mortos. Além da morte física, muitos estavam mortos espiritualmente. Olhei em volta e vi espíritos que, além de terem perdido o corpo físico, continuavam cegos, surdos e mudos para a vivência na unidade com Deus. Enfim, mortos para a verdade eterna. Observando melhor, vi que não havia diferença substancial entre o encarnado avesso ao espírito e o desencarnado esquecido de sua semelhança com Deus. Os fluidos, tanto de um como de outro, eram apagados, feios, até cheiravam mal, como encarnados que vibram mal e não fazem sua higiene corporal. Vamos para... Viu que interessante? E eu comento muito com as pessoas sobre a mediunidade de visão e de cheiro, né? Quando um espírito tem uma vibração baixa, ele tem um cheiro ruim e ele tem uma falta de luz, vamos dizer assim. E quando ele tem uma vibração alta, ele tem um cheiro bom, igual a perfume ou a flores. Então, ela falou ali uma coisa muito importante. Todas as pessoas
desencarnadas que não tinham conhecimento que são espíritos e não o corpo, continuam ali achando que estão vivos, presos ao corpo, vibrando energia ruim, sofrendo e ali parados, perdidos, como fossem zumbi. Então é importante a gente compreender essa diferença e ter essa clareza. Por isso que muitas vezes a gente vai no cemitério e sente calafrios, impressões, cheiro ruim. Às vezes são esses espíritos que estão ali achando que ainda estão vivos. Arthur me chamou. Sim. Foi um alívio sair do cemitério, pois não gostava de visitá-lo quando encarnada nem desencarnada. Fomos ao centro espírita. Agora vai começar uma parte interessante e é importante a gente anotar aí o que vocês quiserem perguntar para a gente tirar todas as dúvidas. Ela saiu do cemitério e vai visitar o centro espírita. Olha que interessante e como é o lado espiritual de uma casa religiosa. Dei-me ao ver que, junto com a construção material, existe a construção de energia mental que os desencarnados não podem atravessar. Por isso, muitos desencarnados julgam-se presos em alguns centros espíritas. Mas se lá ficam, é para esperar a hora certa para receber orientação ou ajuda para seus males. Bom, aqui já tem uma coisa bem importante. Vamos lá. Quando a gente trabalha numa casa religiosa, vamos pegar um centro espírita na época que a gente trabalhava. Teve um centro espírita que nós trabalhamos que ele era a parte material grudada à casa do vizinho do lado. Então imagina assim, a sala onde nós fazíamos as reuniões espirituais, que era reuniões de mesa, né, onde existiam as incorporações e a doutrinação dos espíritos sofredores, era uma parede e do outro lado da parede era a casa do vizinho, vamos dizer, a sala do vizinho. Vocês já pensaram? O que impedia dos espíritos sair da nossa sala e ir lá para a sala do vizinho conversar com o vizinho? Aqui diz que existe a construção da energia mental. Uhum. Então a gente começa a entender por que os espíritos não passavam da nossa sala para a sala do vizinho. Porque, na verdade, não era a parede material que impedia, era uma parede espiritual. E com isso a gente começa a entender aquelas questões lá do início, onde a Patrícia quis atravessar a parede lá na parte espiritual da colônia e bateu a cabeça. E aí a gente começa a entender por que os espíritos dizem que estão presos numa peça aguardando até o dia de ser tratados. Por que alguns não entram na nossa casa? Né? Novamente reforçando, porque existe uma outra, vamos dizer, casa ou estrutura espiritual na mesma dimensão e às vezes até para cima alguns andares a mais que a gente nem enxerga. Fala, Michele. Seria como se fosse um campo de força, né? Um campo de força, uma proteção energética, tanto para esses que precisam ficar ali dentro esperando o tratamento, como para aqueles que não conseguem entrar, né? Que vamos supor o que a gente sempre falava, no momento que tu vai a uma casa espírita, tu não precisa esperar o passe ou a palestra. No momento que tu botou o pé, tu já está sendo atendido, porque aqueles obsessores não conseguem nem adentrar contigo, já ficam lá na porta, porque esse campo de força energético já não permite que eles entrem, né? E também deve ter uma equipe, enfim, que fique por ali tentando doutriná-los e trazê-los para o outro lado, né? Acho que é Sim. isso. Eu gosto de imaginar, é como se fosse uma parede dentro de outra parede. Aí fica mais fácil para nossa mente imaginar. É como se eles construíssem uma casa dentro dessa casa material, uma parede por dentro da parede material. Então isso evita que espíritos que queiram fazer bagunça, enfim, possam entrar e os que estão lá dentro não possam sair. Interessante essa informação, né? O centro espírita é simples, conhecia-o bem. A construção mental que somente os espíritos veem é bem grande. É um posto de socorro, onde atendem desencarnados enfermos.
Possui um pátio para os encarnados e para nós um jardim. Tudo muito limpo e confortável. Os trabalhadores cumprimentaram-me sorrindo como se me conhecessem. Olha que interessante. No pátio, na parte material era só um pátio, na parte espiritual tinha um jardim. Então são duas coisas, duas dimensões no mesmo lugar, mas duas dimensões diferentes. De fato, a conhecem. Arthur esclareceu-me. Você frequentava o centro espírita encarnada. Tantas vezes orou pelos irmãos infelizes. Respondi timidamente aos cumprimentos e agradeci o carinho. Patrícia, Disse Arthur. tenho trabalho a fazer. Você ficará aqui com Tião e Lourenço. Quando começarem os trabalhos, mandarei buscá-la. Uma observação, viu? Como ela trabalhava no centro espírita, assim como qualquer pessoa que trabalha numa igreja, num terreiro, no centro espírita, numa clínica holística, enfim, aonde existem espíritos que trabalham no bem, toda aquela espiritualidade do lugar conhece você, sabe que você é útil, sabe que você trabalha, sabe que você faz parte daquele lugar. A gente só reconhece os trabalhadores materiais, mas os trabalhadores espirituais conhecem a gente, conhecem todos que estão ali e, como nós vimos, sabem ver a nossa vibração, ler a nossa mente. Então, nós vamos dizer, estamos trabalhando num lugar que tem 30 pessoas, mas às vezes tem umas 60, 70 desencarnados que trabalham ali. Para a gente imaginar o quanto o trabalho espiritual é grande e o quanto eles ficam nos guiando e orientando. E isso é importante a gente entender que quando a gente tem um horário de atendimento, por exemplo, eu vou fazer um passe no centro espírita e o passe é das 7 às 8. Das 7 às 8 vai ter toda uma equipe espiritual ali te esperando, pronta para fazer o passe e cumprir com aquela obrigação, porque muito provavelmente depois das 8 eles têm outro horário. Então a gente não pode atrasar, a gente não pode deixar de ir, porque a equipe está lá. E essa responsabilidade é importante a gente ter, porque eles vão nos testando. Eles só estão lá porque viram que a gente é responsável. Então isso é importante de a gente pensar. O aqui que Arthur se referiu é a frente do centro. Para os encarnados, há um portão, um corredor e uma porta. Para nós, após o portão, existe um corredor mais estreito e uma saleta onde está a recepção, local onde são atendidos os desencarnados que ali buscam socorro e orientação. Olha que interessante. Então tem uma sala de recepção para os encarnados e uma outra sala de recepção para os desencarnados. Então você vai lá com 3, 4 espíritos. Os espíritos que estão com você são levados para uma sala para ser atendido. Você vai ser levado para outra. Olha que interessante. Em seguida, são atendidos e encaminhados ao trabalho e à ajuda necessária. Do mesmo modo que vão os encarnados em busca de ajuda, vão também muitos desencarnados. Curiosa, fiquei observando tudo. E começaram a chegar os que pediam auxílio. Muitos vinham acompanhando os encarnados. Uma senhora veio pedir pelo filho, também desencarnado, que vagava pelo umbral. Um senhor queria ajuda para a filha encarnada que se achava em crise conjugal por influência de um desencarnado perturbado. Tião e Lourenço anotavam os pedidos. Depois, os orientadores estudavam, procurando atendê-los no que fosse possível. Vamos parar aqui. Olha que importante. Uma pessoa chegou lá pedindo para a equipe espiritual ajuda para a filha, se eu não me engano, que estava encarnada e tinha problemas conjugais. E isso leva vocês a pensar o quê, pessoal? Não é porque eu morri que eu posso fazer tudo. Não é porque eu morri que eu tenho anjos de guarda do meu lado que vão fazer tudo que eu peço. Não é porque eu morri que eu vou estralar o dedo e pronto, tá tudo, já sei tudo, compreendo tudo e já posso fazer qualquer coisa. A gente continua após a morte sendo exatamente o que nós somos.
Por isso a gente estuda, por isso a gente faz curso, por isso a gente faz trabalhos onde a espiritualidade pode estar do nosso lado, por isso nós fazemos amigos, para que quando a gente chegue na parte espiritual, a gente tenha bônus hora. Temos pessoas que a gente ajudou na matéria, que após possam nos ajudar. E é uma coisa de se pensar. Quantos amigos vocês têm na parte espiritual? Quando vocês forem para a parte espiritual, o que vocês vão saber fazer? Quando vocês precisarem de alguma coisa, como é que se faz? Já pensaram nisso? Então é bem importante. Deixa eu ver a carinha do pessoal aqui. Olá, dona Jane. Então, isso é importante de a gente. Oi, Leandro, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite, tudo bom? Eu tô com a câmera desligada que eu tô meio gripado aqui, tô com cara de tô com cara de desencarnado. Ó, quem Oi, sabe? Leandro. Tudo bom, Cheguei Márcia? agora, tô jantando. Tudo bom? Tudo. Então, eu já tô levantando as minhas polêmicas aí, pessoal. Olha que importante nós pensarmos nisso. Então, o pessoal vai no centro espírita para a equipe espiritual que está lá pedir ajuda. Vamos lá, vamos continuar. Um senhor idoso aproximou-se. Andava com dificuldade e queixou-se. Vim aqui pedir orientação ao seu Zé. Há tempo estou doente e pioro a cada dia. De uns tempos pra cá, todos parecem ignorar-me. Não me dão atenção, nem remédios, não conversam comigo. Não lhes fiz nada. Como sei que seu Zé ajuda muitos, vim pedir-lhe ajuda. Posso falar com ele? Falava mole, olhando para os lados, e de repente encarou-me. Valha-me Deus! Gritou. A filha morta do seu Zé! Uma assombração! Ajuda-me! Corri e me escondi atrás de Tião. Não sabia o que fazer. Lourenço aproximou-se dele, acalmou-o com passes e outros trabalhadores vieram e levaram-no para o interior do centro. Logo mais receberá a orientação por meio de uma incorporação. Viu que interessante? Ele achava que estava vivo, apesar de não ter mais o corpo, ainda estava mancando, ainda estava sentindo as dores do corpo, tinha todos os reflexos. Foi no centro espírita porque quando ele estava encarnado ele fazia isso, desencarnado ele fez a mesma coisa, e lá ele viu um espírito e ficou apavorado, sendo espírito. Então, imagina como é assustador e ao mesmo tempo engraçado isso. E foi socorrido. Como é que ele ia ser orientado? Vocês prestaram atenção? Ele ia ser orientado através de uma incorporação. Ele ia ser encaminhado para uma mesa mediúnica, incorporar no médium, para que incorporado no médium recebesse o ectoplasma de um médium e pudesse, através da mesa mediúnica, conversar com alguém e ali elevar a vibração para conseguir ser levado para um posto de socorro ou para uma colônia. Olha como é importante esses trabalhos. Sempre que alguém quiser falar, tá? Levante a mão. Então, ela ficou apavorada e se escondeu. E ele foi encaminhado. Agora vamos dar continuidade que tem mais uma parte interessante. Lourenço disse sorrindo. Tem um jeito de assombração? Indaguei rindo para os meus amigos. Que susto o coitado levou! Não queria assustá-lo e nem quero fazer isso com ninguém. Você não assombra, e sim enche de luz e alegria onde está. Lourenço falou bondosamente. Desencarnado que não sabe reconhecer seu estado teme outros desencarnados. Muitos têm medo até de entes queridos. Continuei lá tentando ajudar no que era possível. Estava anotando os pedidos distraída quando escutei. Psiu. Olhei e vi um rapaz que sorriu. Oi, Disse ele. Oi, respondi. você me vê? Vejo. Que legal! Eu começava a temer o fato de estar ficando invisível. Parei de escrever e observei-o. Era jovem, estava bem vestido, só que sujo. Continuou sorrindo e me olhando.
Faz tempo que eu não converso com uma gata. Sabia que você é bem bonita? Quando é que você larga do serviço? Eu posso esperá-la e levá-la para casa ou para passear um pouquinho? Fiquei surpresa e novamente não soube o que fazer. Lourenço veio em meu auxílio. Oi, meu rapaz. Não quer entrar e entender por que a maioria o considera invisível? Não tenha medo. Venha. Precisa conversar. O rapaz sentiu receio, mas a fisionomia de Lourenço inspira confiança. Entrou com ele, mas antes virou-se para mim e disse: Me espere no final, eu quero conversar com você, gatíssima. Lourenço voltou logo. Patrícia, o moço não sabe que desencarnou. Receberá também orientação. Puxa, que noite! Primeiro eu assusto, depois sou paquerada. Não aguentei e dei uma boa risada. Viu só? Não é porque morremos que a coisa muda. Fala, dona Márcia. Eu acho que é a Márcia. Isso me lembra muito aquele filme Os Outros, né? Quando os mortos não sabiam que estavam mortos e tinham medo dos vivos, porque achavam que eles eram assombração na casa. Lembra? Lembro, viu? Um filme antigo, né? Mas foi o primeiro que trouxe essa temática, né? E na verdade é isso, né? Se você não tem uma preparação, seja através da dor ou de alguma maneira, e de conhecimento, você realmente pode ficar completamente perdido, né? Que é um processo muito. Cria uma confusão muito grande na mente. E essa parte de a pessoa achar que está ficando visível porque conversa com a gente e a gente não conversa, é muito comum. Vocês vão ver E deve bastante ser depoimentos disso. extremamente doloroso, né? Nossa, deve ser. E é triste porque imagina o quanto a gente deve se sentir sozinho estando em casa com as pessoas que a gente ama, as pessoas não respondendo, nos isolando. É bem triste. E podia estar num lugar bem melhor. Bom, pessoal, aqui nós estamos terminando o capítulo 19. Alguém quer comentar alguma coisa antes que a gente entre no próximo? Martinha levantou a mão. Leandro, um detalhe é o seguinte, a gente viu que quando vai para o centro espírita tem um espaço para os encarnados e outro para os desencarnados. Perfeito. Se a pessoa chega com algo, lá pode ser tratado. Vamos supor que eu cheguei, eu estou com alguma perturbação e lá eles são atendidos, mesmo durante toda a pregação e depois também na questão do passe. E se eu chegar bem, mas por algum motivo eu posso sair levando alguma coisa que eu não levei para lá? Não? Não. Pensa comigo, se você chegou bem, por que você sairia com algum espírito em você? Seria mais pela questão da vibração. Vamos supor, quando a gente entra numa igreja, que a gente falou tantas vezes, a gente não está legal, que a gente vai lá, às vezes a gente pode atrair algo. Então, é mais pela vibração que a gente está. Mas pensa o seguinte, pensa no depoimento. O centro espírita, ele trabalha mais como um posto de socorro, como um posto de saúde, vamos dizer assim. Então, lá no centro espírita, existe toda uma equipe voltada a fazer entrevista, a entender os pedidos, a orientar, a dar incorporação, a fazer encaminhamento. Então, existe uma equipe voltada para isso. Então, se os espíritos vão lá, eles vão receber isso. Agora, imagina um outro lugar que não existe essa equipe e que os espíritos chegam lá e não tem ninguém para dar o suporte. Aí sim pode ficar perdido. Então, existe em casas religiosas uma diferença de temática na parte espiritual. E é isso que é importante entender. Esse lugar é um posto de socorro? Esse lugar não é só um lugar de oração? Então, tudo depende da parte espiritual que existe por trás. Por exemplo, um lugar tipo um centro espírita socorre espíritos desse nível, que não são espíritos maus. São espíritos de pessoas desencarnadas, que não sabem que morreram.
é um tipo de espiritualidade. Um terreiro já trabalha com outra área de espírito. Já trabalha com espírito mau, espíritos obsessores, já trabalha com espíritos que têm consciência, que já são mais argilosos, né? Então, é diferente. Cada espaço religioso é diferente. Só complementando, Leandro, não sei se tem a ver nisso que eu vou perguntar agora, mas vamos supor, aqui a Patrícia foi sepultada. Hoje tem a questão da cremação. A questão da cremação, quando a pessoa, vamos supor, eu morri, as pessoas sabiam que o meu desejo era ser cremada, que não atenderam, isso influencia alguma coisa para quem realmente tomou as providências ou para mim? Ou eu, quando realmente estiver do outro lado, não sei se fui cremado, se fui enterrada? Não, porque a Patrícia nem sabia o que tinha acontecido com o corpo dela, né? Se ela estava enterrada, ou, enfim. Ela nem sentia o corpo. Então, tudo depende da tua evolução. Poxa, eu quero queimar o meu corpo, mas eu sou muito apegado ao corpo. Nesse processo, eu posso sentir alguma coisa? Se você tem uma equipe espiritual te dando suporte, eles vão te desligar e evitar que você sinta alguma coisa. Se você não tem, talvez você sinta. Então, tudo depende da tua moral e do teu comportamento durante a tua vida, né? Não sei se eu fui claro. Isso fosse claro. E isso também é válido para a própria doação de órgãos também. Na doação de órgãos, se a pessoa não é apegada ao corpo, ela não vai se importar, não vai. Tudo depende do sentimento, certo? Então, se ela não é apegada ao corpo, ela nem se desligou e foi para a parte espiritual. Tá vivendo lá, evoluindo, nem sabe para onde é que foi o corpo. Não importa se cortarem um pedacinho e deram um pedacinho para cada um. Agora, se ela é apegada, se ela é aquela pessoa muito vaidosa, aí com certeza ela vai ficar braba porque deram um pedaço dela para alguém. Então, tudo depende da moral. Fala, Márcia. É a Márcia. Isso. Não, é só como a Martinha tinha perguntado. Tem um trecho do livro no início que a Patrícia fala, ou alguém fala, que ficou desencarnado, mas se recorria aos templos para fugir dos espíritos não muito bons. Ou seja, dentro de templos mais lights, né? Aí chegando dentro do que você estava explicando, ou em centro espírita, ou numa igreja católica, ou algo budista, sei lá, enfim, mais leve, os não muito bons dificilmente entram, é isso? Eles evitam? A vibração é diferente, mesmo que lá não seja um posto de socorro, igual esse cetro que ela descreveu, existe Certo. espírito de luz lá dentro, né? Existe guardiões, existe pessoas cuidando. E quem vai lá está buscando luz e não treva, por isso eles evitam, é isso? Perfeito, exatamente. Tá. Maravilha. Então, acho que é isso como a Martinha estava falando, que se você entra em um lugar onde tem espíritos ruins, você corre o risco de alguém grudar em você. Agora, se você entra em um lugar onde todo mundo está buscando luz, conscientemente ou não, isso é mais difícil ou não acontece, né? Perfeito. Tá ótimo. Tudo Obrigada, depende, Leandro. tudo depende da egrégora do lugar. A gente que faz o curso de espiritualidade estuda essa questão de egrégora. Então, tudo depende da egrégora. O tipo de Verdade, espírito que estão lá. Que é o que nos protege, né? É o que vai ganhar força, é o que vai trazer a força do ambiente, egrégora, né? Isso, exatamente. E isso também Tá. serve para o nosso lar. Pensa assim, na nossa casa, como é que está a energia? Vocês têm bons espíritos? Vocês fazem oração? Vocês têm proteção na casa de vocês para que a espiritualidade ruim não entre? Como é que está a proteção do quarto de vocês? Do ambiente que vocês dormem e deixam o corpo e vão para a parte espiritual? Está protegido? Tem plantas? Tem alguma coisa protegendo? Então, isso é importante. Existem proteções com gráficos de radiestesia, existem plantas, existem pedras, existem várias técnicas que nós podemos utilizar para proteger o nosso lar. E tem gente que trabalha com a vela de anjo de guarda, enfim. São várias técnicas, isso é importante a gente pensar também. Deixa eu ver como é que está o nosso horário.
Falta 15 minutos. Não dá para nós entrar em outro capítulo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Aproveitar que nós temos esses minutinhos. Tá todo mundo quietinho. Então vamos ver o que nós temos aqui importante para nós conversar. Vocês viram que ela entrou bem no início, que ela falou que ela entrou no cemitério e que tinha uns espíritos lá fazendo bagunça e que eles não viam ela? Por que eles não viam? O que vocês acham? Porque ele sendo espírito, ela sendo espírito, eles não conseguiam enxergar ela. Porque ela estava numa vibração, né? Diferente, né? Exatamente isso. Ela estava numa vibração, os outros estavam em outra, eles não conseguiam perceber isso, né? Então, olha que interessante. Espíritos de luz ou espíritos que estão numa vibração mais alta conseguem entrar em lugares que têm espíritos com vibrações mais baixas sem ser vistos. E isso é muito útil. Vamos usar uma coisa mais fácil de entender. Eu estou na vibração 4. Eu sou desencarnado, sou espírito, e estou na vibração 4. E eu vou numa parte umbralina, onde todo mundo vibra, sei lá, 3, 2, 1, menos 1. Não importa, algo abaixo da minha vibração. Eles só vão enxergar espíritos da vibração deles para baixo. Então, isso facilita com que eles entrem em lugares como cidades umbralinas para resgatar espíritos sem ser vistos, sem entrar em choque com eles, sem entrar em brigas. É uma técnica importante? O que vocês acham? Aqui a gente encarnado não consegue enxergar eles, mas eles também lá conseguem aumentar a vibração e não ser vistos. Ou, se eles querem ser vistos, nós temos um depoimento bem interessante, que é no filme ou no livro do Nosso Lar, que a mãe do André Luiz, que vem de uma colônia mais elevada, teve que passar por uma máquina para ficar mais sutil ou baixar a vibração para que ele pudesse ver a mãe dele. Vocês se lembram disso? No filme não aparece muito, mas no livro ou no áudio que aparece e eles comentam sobre isso. Fala, Martinha. Mas, Leandro, isso não é só na parte umbralina. Quantas coisas acontecem com a gente que a gente às vezes não percebe alguma coisa, depois de algumas vezes que a gente vai, que a gente percebe, né? Por exemplo, eu levei quantos meses para ver um dragão na tua sala, que ele sempre esteve lá. Então, isso realmente são coisas que a gente até depois de passa um tempo, como é que eu não percebi isso, né? Então, isso acontece no nosso dia a dia também. Isso, vamos dar um exemplo bem fácil. Nós tínhamos a clínica ali no Pedra Branca, perto da praça, e na frente da clínica tinha a placa e 2 bandeiras com o nome da clínica. Tinha pessoas que passavam 4, 5, 6 vezes ali na frente procurando a clínica e não enxergavam as bandeiras e nem a placa. Será que elas estavam na mesma vibração? Muito provavelmente não. Então, isso a gente vê acontecer quando a pessoa chega para ser atendido aqui e erra o caminho, não consegue chegar, tem dificuldade, erra a rua, a gente vê que ela está numa vibração mais baixa. Então a gente já sabe, ó, essa pessoa que está vindo aí, que está errando os lugares, ela está numa vibração mais baixa, ela precisa de um cuidado, ela precisa de uma limpeza, ela precisa de um acolhimento maior, porque alguma coisa está acontecendo e baixou a vibração dela. Interessante, né? Então isso a gente pode usar também nos nossos trabalhos. Entender que se a gente aumentar a vibração do nosso lar, da nossa casa, se torna uma defesa para impedir que espíritos de vibrações baixas entrem. E a gente vê isso no curso de radiestesia, que a gente comenta sobre elevar a vibração da nossa casa, das peças, para que pessoas ou espíritos que não estão em vibração boa não fiquem ali, saiam. Fala, Michele. Não tem voz, não tem voz.
Oi. Tu comentou em pedras de proteção para o quarto. Qual pedra tu sugere? Bom, isso aí tem que ser olhar. Nós temos que olhar com mais detalhe, porque é preciso fazer um exame no teu quarto, fazer um teste com radiestesia, para ver a vibração, como é que tá, para poder dar uma posição mais correta. Mas, por exemplo, vamos pensar assim: tem gráficos de radiestesia que tu bota uma pedra de cristal em cima, que ele vai emitir uma vibração alta, elevando a vibração do teu quarto e assim fazendo com que espiritualidades não entrem. Vamos lá, tem plantas que você pode colocar que não geram à noite aquela... Ai, como é que é? Agora fugiu a palavra. Se eu não me engano, a espada de São Jorge gera à noite oxigênio e não hidrogênio. Como é que é? É oxigênio e... Ajuda aí, pessoal. Eu sei que tem planta que de noite ela não gera oxigênio, que ela não pode ficar no quarto. Eu sei que a espada de São Jorge pode, porque ela gera. Que ela gera e ela faz proteção. Então tem várias coisinhas que pode ser analisado. Comigo ninguém pode, não pode ficar no quarto à noite. Isso. Então tem umas que pode, outras não. A Zamiocuca pode. Isso. Então tem que ser analisado com cuidado para ver o que precisa, porque a pedra de turmalina, por exemplo, ela faz limpeza, mas não é boa à noite para estar no teu quarto. Então tem várias coisinhas que tem que ser analisado. Michele, bota aí na lista a radiestesia do nosso próximo curso. Ele tem que pôr num dia que a gente não trabalhe, né? Difícil. Mas vocês trabalham muito, mulher. Pois é, tem que falar com a minha chefe, ver se ela me dá uma folga. Vocês trabalham muito. Quer ver? Deixa eu ver, para botar no quarto para proteção. Fazer reiki. Façam reiki no quarto. Chokurei nas paredes, são muito bom. Karuna, vocês podem usar o símbolo do reiki Karuna, que é o rama para limpar e aterrar. Então tem várias técnicas que dá para usar para elevar a vibração. E só voltando, né, Leandro, a questão da própria vibração, da própria proteção, o que nós aprendemos no Defesa Psíquica também, que realmente é o escudo que a gente faz que neutraliza as energias, né? E o escudo, só que o ruim do escudo é que ele tem que ser mantido com a tua força. Quando você utiliza uma planta, ela por si gera energia. Então, quando você usa o escudo, geralmente a gente usa o escudo de dia, quando a gente está com a intenção e fica se protegendo. Por exemplo, colocar uma espada de São Jorge cruzada embaixo da cama, cria uma egrégora na tua cama e protege teu corpo para que você possa dormir. Quando a gente faz os trabalhos aqui de Sexta-feira Santa, a gente cria um amuleto para botar no travesseiro, para proteger o nosso sono e proteger a nossa mente. Então, tem várias técnicas. Tem coisas que eu posso falar, tem coisas que tem que ser em particular. E a vela também, Leandro, ela já protege a casa como um todo. Não, a vela de anjo guarda é para ti, ela protege você. Tá. Ok, pessoal. Então tá acabando o nosso horário. Agradeço a todos pela presença. É muito bom estar com vocês aqui na segunda-feira à noite, conversando, tirando algumas dúvidas. Olha aqui como a gente já viu coisas nessas aulas que nós conversamos aqui. Quantas dúvidas, quantas coisas a gente conseguiu esclarecer. Certo? Vamos levar nosso pensamento para nós fazer um encerramento? Então, deixa eu desligar aqui para nós fazermos o nosso encerramento.